Minhas ordens eram simples: estabelecer comunicação. Eles me disseram que eu seria a primeira humana a conversar com um ser de outro mundo. Eles só não me avisaram que a primeira palavra que eu ouviria seria um grito de socorro. Meu nome é Doutora Aris Thorne. Em 1952, eu era a principal criptógrafa de uma agência governamental tão secreta que nem mesmo tinha um nome. Meu trabalho era decifrar códigos. Até o dia em que eles me levaram para o deserto, uma base subterrânea, a quilômetros de profundidade. O ar era frio, cheirava a ozônio e a medo. Um general com o rosto de pedra me guiou por corredores de concreto, passando por soldados armados que não ousavam fazer contato visual. Ele me levou a uma sala de observação com um vidro espelhado. Aquilo, ele disse apontando para a sala do outro lado, caiu no Novo México há 3 dias. O piloto sobreviveu. Olhei através do vidro. A sala era branca, estéril, como uma sala de cirurgia. E no centro, deitado em uma maca de metal, estava ele. O piloto. Era exatamente como as testemunhas descreviam. Magro, frágil, com pele cinza e lisa, uma cabeça grande em forma de pera invertida. E os olhos eram poços de obsidiana líquida que pareciam conter galáxias inteiras. Ele estava ferido, amarrado à maca com tiras de couro. Ele não fala, continuou o general. Não emite nenhum som. Mas os guardas, eles estão tendo pesadelos. E o Dr. Albright, que tentou o primeiro contato, está em um estado catatônico. Acreditamos que a comunicação dele seja diferente. Meu trabalho não era decifrar um código, era decifrar uma mente. Eles me deram um uniforme, uma prancheta e um aviso. Não demonstre emoção, não demonstre medo. Apenas faça-o falar. Entrei na sala. O silêncio era total. O único som era o da minha própria respiração. A criatura na maca virou a cabeça lentamente na minha direção. Seus olhos negros se fixaram nos meus. Eu não senti hostilidade. Senti uma tristeza infinita. Uma solidão tão profunda que era quase esmagadora. Sentei-me na cadeira de metal ao lado da maca. Olá! Eu disse, a voz soando estranhamente alta no silêncio. Meu nome é Aris. Eu não vou te machucar. Ele não respondeu. Apenas continuou me encarando. E então senti uma pontada na minha mente. Uma imagem. Um flash de um céu com 2 sóis. E o som de algo que parecia música, mas feita de luz. A imagem se desfez, me deixando ofegante, com o coração acelerado. Reportei o ocorrido ao general. Ele não se impressionou com a beleza do que vi. Poesia não nos serve, doutora. Ele disse, a voz fria. Queremos dados, armas, tecnologia. Faça-o nos dar algo útil. Voltei para a sala. A criatura me observava. Seus olhos pareciam entender a pressão que eu sofria. Decidi tentar uma abordagem diferente. A linguagem universal. Fechei os olhos e projetei em minha mente a sequência de números primos. 2, 3, 5, 7, 11. A resposta foi imediata e avassaladora. Minha mente foi inundada não com números, mas com a sensação de perda. Vi a cidade de 2 sóis, não mais em paz, mas em chamas. Vi estruturas de cristal se estilhaçando em câmera lenta, caindo em um silêncio que gritava. Eu senti a dor dele, não como empatia. Eu senti a agonia de 1 bilhão de almas perdidas, ecoando em um único instante. Caí de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O general do outro lado do vidro apenas fazia anotações em sua prancheta. Passei os dias seguintes em sessões que me drenavam a alma. Ele me mostrava seu povo, uma raça de artistas, de músicos. E depois me mostrava a aniquilação deles. Mas ele nunca me mostrava o que os aniquilou. Uma noite exausta, eu projetei a pergunta mais simples e direta que pude. O que aconteceu com você? O que te caçou? A barreira de tristeza se rompeu. Minha mente foi jogada em um turbilhão de imagens cósmicas de puro terror. Vi planetas, sistemas solares inteiros, sendo consumidos, não por uma frota de naves, mas por uma sombra. Uma escuridão viva, sem forma, que se espalhava pelas galáxias, silenciando estrelas. Vi a nave dele, uma pequena semente de luz, fugindo desesperadamente daquela onda de nada. Ele não caiu na Terra por acidente. Ele estava fugindo.
Era o último sobrevivente. Eu recuei, chocada. O general entrou na sala de observação, o rosto uma máscara de impaciência. Chega de histórias tristes, doutora. Vamos acelerar o processo. Ele fez um sinal para um médico que o acompanhava, que carregava uma seringa com um líquido escuro. O que é isso? E perguntei, me colocando entre a porta e a maca. Um soro da verdade, disse o general. Se ele não vai falar por bem... Pela primeira vez, vi uma emoção no ser. Seus olhos negros se arregalaram e um pânico puro, absoluto, inundou a minha mente. Um pânico que não era dele, era por mim. Enquanto o médico se aproximava com a agulha, a criatura se debateu contra as amarras de couro. E uma única palavra clara, poderosa e aterrorizante explodiu dentro do meu crânio. Não era um pedido de socorro, era um aviso. A palavra era: corra. A palavra corra não foi apenas um som em minha mente. Foi uma onda de choque que me jogou para trás, contra a parede. O médico, assustado, derrubou a seringa. O general, por sua vez, estava furioso. O que você fez, doutora? Ele rosnou, puxando sua arma. Ele apontou para mim, depois para a criatura, os olhos cheios de desconfiança e fúria. Mas não houve tempo para a ira. No exato instante em que o general me ameaçava, a criatura na maca parou de se debater. Seus olhos, antes cheios de pânico, agora brilhavam com uma determinação fria. E sua pele cinzenta começou a escurecer. Não era uma simples mudança de cor. Era como se a escuridão que ele havia me mostrado, a que consumia planetas, estivesse agora fluindo para dentro dele, preenchendo-o. As amarras de couro estalaram e se romperam como se fossem feitas de papel. Ele se sentou na maca. Não parecia mais frágil. Agora irradiava uma aura de poder ancestral. O general atirou. 1 tiro, 2. As balas ricochetearam em sua pele, sem deixar marcas. A criatura ergueu uma mão esguia em direção ao general. Uma onda de energia escura, quase invisível, fluiu dele. O general caiu no chão, contorcendo-se. Seus olhos ficaram negros, e um som horrível e gutural saiu de sua garganta. Ele não era mais o general. Os guardas que estavam na sala de observação atiraram através do vidro blindado, que milagrosamente não se quebrou. As balas não o atingiram. Ele estava se movendo rápido demais. Uma mancha cinzenta e escura no ar. A criatura se virou para o médico, que estava em choque. Tocou sua testa com um dedo. O médico desabou, inconsciente, mas com um sorriso sereno no rosto. Paz, não Roró. Ele o poupou. Ele se virou para mim. Seus olhos negros me encararam novamente. Mas agora não havia tristeza nem pânico. Havia uma gratidão profunda. E então outra imagem. Um flash de uma galáxia distante. E uma única estrela se acendendo. Uma promessa. Então ele se moveu. Não para me atacar, mas para me proteger. A criatura se lançou contra o vidro espelhado da sala de observação, que se estilhaçou em milhares de pedaços com um som ensurdecedor. Os guardas foram pegos de surpresa. Ele se moveu entre eles como um fantasma, cada toque seu derrubando um homem. Não para matá-lo, mas para neutralizá-lo. Seus olhos também ficaram negros, mas sem a energia sombria do general. Apenas escuridão. Corri para fora da sala, seguindo-o. A base subterrânea estava em caos. Alarmes soavam. Soldados corriam em todas as direções, atirando para o nada. A criatura abria caminho com uma graça brutal, sempre à frente, mas nunca me abandonando. Corremos por um labirinto de corredores de concreto, o som dos alarmes e dos tiros ecoando. Ele estava sempre à minha frente. Uma sombra cinzenta se movendo com velocidade impossível, abrindo caminho não com violência, mas com precisão cirúrgica, neutralizando os soldados sem matá-los. Chegamos a um enorme hangar subterrâneo, onde a nave dele, ou o que restava dela, estava sendo desmontada. A única saída era um gigantesco elevador de carga que levava à superfície. Corremos em direção a ele, mas a nossa saída estava bloqueada. Parado em frente ao elevador, estava o general, mas não era mais ele. Seu corpo estava contorcido em um ângulo antinatural, e de sua boca saía uma fumaça escura e oleosa. Seus olhos não eram mais negros, eram vazios. Eram a própria escuridão. A sombra havia encontrado um hospedeiro. A criatura se colocou entre mim e o general possuído.
A temperatura no hangar caiu drasticamente. O ar crepitava com uma energia que eu podia sentir na pele. Eles não lutaram com punhos ou armas. A batalha era travada em um plano que eu mal conseguia perceber. A criatura alienígena brilhava com uma luz pálida e prateada. O general irradiava uma escuridão que parecia sugar a própria luz ao seu redor. E no meio daquela guerra silenciosa, o alien me enviou uma última terrível mensagem. Eu vi a escuridão se espalhando de mundo em mundo, não para conquistar, mas para apagar, para consumir. E vi que, ao fazer contato com a mente do general, a sombra agora sabia. Ela sabia sobre a Terra, sabia sobre nós. A criatura alienígena se virou para mim, os olhos cheios de uma resolução trágica. Ele não veio à Terra para se salvar. Veio para impedir que a sombra o seguisse. E ele havia falhado. Então ele fez a única coisa que podia. Começou a brilhar. Uma luz prateada, intensa, emanava de seu peito. Uma luz de pura energia vital. Ele estava se sobrecarregando, transformando-se em uma bomba. A escuridão no general recuou, sibilando, tentando escapar do corpo. Mas era tarde demais. A luz explodiu. Não houve som. Apenas uma onda de pura brancura que preencheu o hangar, desintegrando o general e a sombra que o habitava. Quando minha visão voltou, eu estava caída perto do elevador. A criatura estava a poucos metros de mim. Seu corpo cinzento agora era translúcido, quase transparente, desfazendo-se em partículas de luz. Ele me deu um último olhar, não de gratidão, mas de aviso. E então, ele se desfez completamente, deixando para trás apenas o silêncio e o cheiro de ozônio. Eu escapei naquela noite. A base foi selada, a história enterrada sob camadas de sigilo governamental. Continuei minha vida, mas nunca esqueci. Tornei-me astrônoma, uma vigia silenciosa. Todas as noites aponto meu telescópio para o setor da galáxia que ele me mostrou. A galáxia de onde ele veio. Por anos não vi nada, até a noite passada. Uma estrela que sempre esteve lá, brilhante e constante, piscou. E se apagou. Depois a estrela ao lado dela. E a próxima. A escuridão não foi detida. Foi apenas adiada. E agora, ela sabe o caminho.